Uma reunião para negociar cessar-fogo está para começar na Bielorrússia. O negociador russo Vladimir Medinsky confirmou que o encontro começa ao meio-dia, horário local, e são por volta de 6 horas, horário aqui do país. Pelo menos essa é a grande expectativa de hoje para que haja, quem sabe, um acordo entre os dois países. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, claro, esse é o destaque total desta edição do nosso Jornal da Manhã. Já estamos aqui recebendo nos estúdios o professor Manuel Furriela, de Direito Internacional da FMU. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios da Jovem Pan, acompanhando as informações e trazendo as suas análises. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos, aos ouvintes e telespectadores. Professor, a grande pergunta é qual acordo que poderá se chegar entre os dois países? Há uma tentativa de negociação em meio à escalada do conflito nesse fim de semana, professor? É realmente uma situação difícil, é improvável que saia um acordo, porque as exigências russas, elas são de difícil aceitação por parte da Ucrânia. Há alguma possibilidade de um armistício, de uma suspensão da guerra, para que haja um processo de negociação, mas nada mais do que isso. As exigências russas envolvem, obviamente, o não ingresso da Ucrânia na OTAN e, neste momento, em função da vantagem militar russa, talvez as exigências sejam mais extensas no sentido de reivindicações territoriais perante a Ucrânia, como, por exemplo, dos territórios insurgentes. Então, realmente é muito difícil que a Ucrânia tenha condições de atender qualquer tipo de item que não seja uma suspensão do conflito neste momento. Professor, e só para registrar, nesse momento o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está falando sobre o conflito e, claro, em relação às expectativas desse encontro de logo mais, pelo menos no horário aqui de Brasília, o encontro já deve estar começando. Adriana. Eu faço mais uma pergunta, então, para o professor, aproveitando, claro, essa presença especial conosco aqui nessa manhã. Professor, se por acaso o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, decidir se render, então, à Rússia, o que pode acontecer a partir daí? Apesar de improvável, também é uma possibilidade. O presidente ucraniano, ele tem se destacado em todo esse processo, em todo esse conflito. Óbvio que a capacidade de reação ucraniana é muito limitada, muito reduzida. Houve logo de início uma desmobilização dos seus principais artefatos militares, logo com os primeiros bombardeios russos na última quinta-feira, e a população tem combatido as forças russas, mas é um combate completamente desigual. Se já seria desigual entre as forças ucranianas e russas, a gente pode imaginar entre a população comum, o cidadão comum, utilizando armas pouco letais. De qualquer forma, o presidente, em termos de comunicação, provavelmente, até porque ele era um comunicador, ele era um ator, ele é, na verdade, ele também tem esse papel, ele tem se destacado nas redes sociais e conseguiu bastante prestígio ao não abandonar o território ucraniano neste momento, que é realmente muito complexo. Regra geral, em ocupações desse gênero, o chefe de Estado e seus ministros, propriamente seu gabinete, continuam em atuação, mas em regiões mais seguras, ou dentro do próprio país ou fora dele. No caso, o presidente ucraniano continua ali no centro das atenções, na própria capital do país, obviamente buscando se resguardar em algum local. Isso torna o projeto ou a proposta de que ele se renda improvável. Ele conta ainda com prestígio, com força popular, então não acredito que siga este caminho. Caso siga a rendição, a Ucrânia ela continuará sendo uma região instável. Por esse motivo que eu acho que é complexo até mesmo para que a Rússia imponha sua dominação caso a improvável entrega, a improvável rendição do presidente ucraniano aconteça. Bom, estamos aqui nos estúdios com o professor Manuel Furriela, conversando conosco, falando sobre as expectativas dessa segunda-feira, a possibilidade de um acerto internacional para que essa guerra termine. E também é um jogo muito de narrativas, né, professor? A ONU informa agora que são 94 mortos civis na Ucrânia, outros órgãos internacionais falam em mais mortos, mas a gente fala, né, professor, em relação a uma rendição de um presidente. E aí, o que aconteceria
com o território ucraniano. A gente estava até falando antes aqui de começar o Jornal da Manhã, a Ucrânia já fez parte muitas vezes, a gente se lembra da antiga União Soviética, quando outros países que hoje fazem parte da geopolítica mundial integravam a própria União Soviética. O que vai acontecer? Continua sendo Ucrânia, não continua? Será que há uma incorporação à Rússia? Como é que fica a população da Ucrânia? É muito difícil, né, professor? Com certeza. Há uma identidade cultural entre Rússia e Ucrânia, né, que perfaz muitos anos, muitos séculos, inclusive. Fizeram parte, como você mencionou, assim como outros 13 estados, eram 15 repúblicas, chamadas repúblicas soviéticas, que formavam a União Soviética, um grande país, até o começo dos anos 90 do século passado, né? Então você tinha uma formação obrigatória em conjunto que se desfez também na época que eu mencionei. Então, nesse período agora de negociação, a Rússia ela havia exigido da Ucrânia que a Ucrânia não ingressasse na OTAN e, apesar de não ter exigido não ingresso na União Europeia, também, obviamente, algo que lhe interessa. A neutralidade ucraniana foi a proposta de acordo feita pela Rússia, mas em momentos anteriores havia uma exigência até mesmo de um alinhamento do governo ucraniano ao governo russo. Alinhamento esse que, por força da votação popular e das revoltas que aconteceram na Ucrânia, se tornou completamente inviável. Então, no primeiro momento, a Rússia teria agora interesse num governo alinhado, mas um governo neutro chegou a ser algo cogitado. A partir do momento que você tem uma ocupação militar com ampla vantagem a favor da Rússia, as negociações elas podem mudar de figura. Então, nós temos 3 cenários possíveis. Um é a reivindicação, não estou dizendo que vai acontecer, mas uma reivindicação russa de incorporação da Ucrânia a seu território, o que eu acho improvável por conta até mesmo de ter sempre ali uma área instável dentro do território russo. Lembrando aqui que a Rússia já tem desafios. O caso da Chechênia é um caso muito mencionado, sempre ali uma população, né, que mostra o seu desagrado e quer uma independência. Então, ela já tem desafios internos. Não acredito que ter a Ucrânia instável faça parte do seu plano. Poderia parecer interessante, né, porque você teria aí propriamente repelida qualquer possibilidade de ingresso na OTAN, mas instabilidade é algo que também não convém à Rússia e é algo que ela tem desafios internos, vai querer ter mais um maior ainda. Outra possibilidade é incorporar apenas aqueles territórios rebeldes que são fronteiriços a si e talvez emendá-los ao sul com a Crimeia, que agora, né, já há alguns anos, faz parte do território russo. E continuando a exigir que o que remanescerá do território ucraniano seja um território neutro, né, não alinhado ao Ocidente. Mas eu acredito que o mais provável mesmo é que haja uma aceitação da manutenção, que é a terceira possibilidade, né, da manutenção da integralidade do território ucraniano sob condições russas. Condições essas da qual a Rússia não abrirá mão, que é o não ingresso da Ucrânia na OTAN. Professor Manuel Furrella continua conosco aqui nos estúdios, nessa primeira hora, pelo menos aqui do Jornal da Manhã, e só acrescentando que a secretária da ONU, a comissária da ONU para os Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, ela atualizou o número de civis, dizendo que a guerra teria já matado 102 civis. Pelo menos a Jovem Pan segue acompanhando essa reunião da ONU, na expectativa também desse encontro entre autoridades da Rússia e também da Ucrânia, em uma expectativa, quem sabe, de um cessar-fogo, talvez sendo anunciado ainda nesta segunda-feira, mas vamos continuar acompanhando.